Boa tarde a todos. Dando início, então, ao nosso ciclo de palestras. Hoje temos a satisfação de ter o Dr. Juliano Reinen, que é mestre em Direito pela Unisc e doutor em Direito pela URGS. O Dr. Juliano hoje estará aqui na SDM, falando sobre um tema muito interessante, que é tema do seu último livro, Interesse Público. E o Dr. Juliano vai abordar o interesse público e as novas tecnologias. Esse tema do interesse público é um tema extremamente complexo, pois pode-se dizer, desde o início do surgimento do direito administrativo, se discute o que é interesse público. E a questão das novas tecnologias também é um tema muito importante, porque, em grande medida, por exemplo, o direito administrativo acaba tendo que regulamentar. Por exemplo, podemos pensar rapidamente no Uber, nos patinetes elétricos, que o direito acaba tendo que regulamentar. E até estava lendo um artigo da professora Patrícia Batista, ela diz, olha, a gente tem que dosar bem a regulamentação, pois se o Estado regulamentar de forma precipitada, pode cometer alguns equívocos, porque não compreendeu bem a matéria e vai querer regulamentar de forma equivocada. Mas também o Estado também não pode regulamentar de forma pois as coisas vão acontecendo. Por exemplo, a questão dos patinetes, a gente viu que as empresas começaram a largar os patinetes nas ruas, começaram a acontecer acidentes, e não tinha regulamentação nenhuma. E agora a gente está tentando correr atrás com a regulamentação dos patinetes. Então, agora, sem mais delongas, eu passo a palavra ao doutor Juliano. Muito obrigado, boa tarde, bom dia a todos. A gente nunca sabe nesse horário se é boa tarde ou bom dia, então eu vou dar os dois. É um prazer enorme estar aqui hoje. Eu me sinto quase como um filho que a casa retorna. E aí eu já começo a perceber que eu já me ambiento. Estou numa casa de advogados públicos, eu também trabalho como advogado público, e para mim é uma satisfação enorme discutir um tema que é um tema árduo, e é um tema que ele surge de forma bastante inusitada na minha vida. E eu começo a contar uma história. E queria antes cumprimentar o Rafael, e obrigado, Rafael, pelo convite. Sempre quando eu convidar, eu venho, né? E para mim é uma satisfação enorme. Cumprimentar os colegas procuradores de Estado, servidores, demais públicos, fazer uma referência especial ao meu aluno Lourenço, que me ajudou na questão de coisas que eu não domino, porque eu nasci analógico e estou tentando virar digital, não é? E o Lourenço possivelmente já nasceu digital, então obrigado por ter me ajudado, Lourenço. No interesse público, surgiu numa cadeira da URGS, com o professor Rafael Maffini, enfim, que me orientou no doutorado da URGS, e aí, um queria pegar princípio da eficiência, o outro segurança jurídica, e o patinho feio, interesse público. Aí ninguém vai, e o professor assim, alguém tem que pegar. Disse, tá, daqui que eu pego. E depois eu fui ver a dificuldade que foi pegar um tema que os doutrinadores, por exemplo, de direito alemão, uns dizem assim, olha, direito público não tem como conceituar, ele é extremamente vago, então não tem como, vai ser uma coisa que vai ser uma cruz de gato pardo com lebre preta, que a gente nunca vai saber o que é, e aí eu chamo os doutrinadores negativistas. Eles desistiram de tentar conceituar algo que é muito amplo. Eu pensei assim, não, bom, mas tem que dar um jeito, porque tem interesse público na Lei 4132, desapropriação. Em inúmeros lugares se refere à matéria de interesse público ou termos similares, como, por exemplo, interesse coletivo, algo nesses termos. O artigo 173 fala, né, o Estado pode atuar na economia em relevante interesse coletivo. Será que é a mesma coisa que interesse público? Então, pô, a lei fala, o direito positivo fala, como é que a gente vai se entregar assim? Eu pensei assim, não vamos desistir. Eu nunca fui uma pessoa de desistir, então vamos tentar enfrentar o tema. E eu pensei, cara, o que eu estudei para esse tema, e aí a Juspódio teve coragem, enfim, e agradeço a Juspódio ter editado um livro com essas reflexões do que eu entendo como interesse público. Mas percebe, hoje, eu acho que a frase do Elie Bolado ela é bem impactante, porque em direito administrativo, quem não está perdido está mal informado. Porque cada dia vem uma nova lei, cada dia vem uma nova estrutura normativa, lei das agências reguladoras, lei das estatais, lei 13.655 que redefiniu a interpretação do direito público. Então, cara, quem não está perdido está mal informado. E cada vez que eu estudo mais, eu percebo que fica mais difícil compreender o direito administrativo. E o que eu pretendo hoje com os senhores é mais ou menos como diz o Belchior. Não é? Eu não pretendo, eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente ou romances austrais. Minha alucinação é suportar
o dia a dia em um delírio de coisas reais. E cada dia a gente tem um delírio de novas coisas reais, de que robôs estão dando sentenças, de que eu tenho drone, e que se eu contar lá no interior de Lajeado, de onde eu vim, que eu tenho um aplicativo em que ele vai me dizer a hora que eu chego exatamente, não importa se tem engarrafamento ou não, é capaz de eles não acreditarem em mim, porque hoje o mundo mudou e o mundo continua mudando. E eu acho que a gente está num delírio, e o maior delírio é viver coisas reais, porque na minha infância eu olhava os Jacksons e via carros que voavam e dizia, nossa, isso nunca vai acontecer. E hoje, em 2020, 2019, nós temos carros que voam tal qual o desenho dos Jacksons, que invariavelmente, né, é um delírio de coisas reais. E nessa noção de interesse público, eu acho que a gente poderia falar hoje sobre a definição de interesse público e falar sobre a redefinição do interesse público, o que são essas novas tecnologias que impactam no Estado e que impactam na nossa atividade do dia a dia, como servidores, como cidadãos, ou mesmo como pessoas que vão pensar o direito administrativo a partir dessas novas tecnologias. Então, me proponho a tratar dessas duas coisas com os senhores. E aí, enfim, eu normalmente nunca dei palestra com PowerPoint. Vai ver que a última vez que eu vim aqui eu não vim com PowerPoint. Mas eu pensei assim, parece que com nova tecnologia não ter PowerPoint não faria sentido. Mas me disseram que o PowerPoint já está meio analógico, assim, que eu não estou na nova tecnologia, que agora tem o Prezi, não é? Mas aí eu não cheguei nesse momento ainda de chegar no Prezi, então eu vou me atrapalhando aqui, porque é a primeira vez que eu dou um PowerPoint, né? Mas eu pensei, novas tecnologias, não tem uma tecnologia, não faria sentido com os senhores. Então eu preparei essa apresentação para os senhores. E a noção de interesse público, a gente tem que partir da Grécia. Na Grécia havia uma definição muito clara entre espaço privado e espaço público, que são os primeiros que definiram com mais precisão, na minha opinião, a noção de privado e público, a noção de oikos e polis. E por que eles definiram isso? Eles pensaram o seguinte, bom, alguém que tem que pensar na coisa que é de todos, não tem tempo de caçar, de proteger a família, de suprir a família. Então, vamos fazer o seguinte, o Estado vai pagar para essa pessoa e ela vai pensar na coisa que é de todos. E aí surgiu o quê? A remuneração pública, o vencimento, o subsídio. Surge aqui para suprir aquela necessidade de manter a família. E aí surge duas perspectivas muito claras. Uma que ordenava algo que era comum, de todos e ninguém ao mesmo tempo, e algo que era privado. E aí surge a primeira noção de interesse coletivo ou público, que é remasterizado, vamos dizer assim, numa noção mais, vamos dizer assim, gourmet. Sempre quando tu quer fazer com uma coisa fique mais bacana, tu bota gourmet, né? Pensa aí, tu vai aqui fora, assim, tem o Alaminuta e o Alaminuta gourmet. É a mesma coisa, mas vai custar mais caro, não é? Então, aqui nós temos uma noção gourmet de república na perspectiva de Platão. Essa noção não é uma noção muito mais filosófica do que jurídica, e aí a Revolução Francesa, ela dá cabo de ter uma noção de interesse coletivo. Uma noção de interesse que não era de uma pessoa só. Esse quadro é o quadro do Eugène Delacroix. Ele tem, na verdade, o quadro tem uma peculiaridade, se vocês perceberem bem, ele fiz uma brincadeira aqui, não é? Enfim, né? Momentos difíceis. Então, nesse caso, está uma brincadeira aqui na Revolução Francesa. Mas, enfim, né, tirando as peculiaridades de lado, eu pensei que talvez ninguém ia anotar da brincadeira, então eu chamei a atenção. Né? Nesse caso, na Revolução Francesa, eles não poderiam falar em interesse coletivo, porque a noção de interesse coletivo era uma noção russoniana. Eles trazem a noção de a origem das desigualdades do mundo, trazem os teóricos da Revolução Francesa, uma noção de interesse coletivo, mas ninguém ia notar. Então, eles colocam a noção de interesse público com a noção de um interesse que era compartilhado por todas as pessoas. Então, a noção de interesse público na França, até hoje, é uma noção de interesse que afeta o patrimônio jurídico, pessoal, religioso de várias pessoas. E ali tem embates sensacionais no Conselho de Estado francês, como, por exemplo, a noção se uma moça que era de religião muçulmana, ela foi tirar uma foto para a carteira de motorista. Aí o cidadão disse, não, olha só, tu vai ter que tirar o Shabbat, não é isso, né? Isso, o véu, não é? E, desculpe, eu não sou muito bom nisso. Tu vai ter que tirar o véu. Eu disse, não, mas não posso. Minha religião não permite eu pegar e tirar o véu, porque eu não posso aparecer em público sem véu. Eu disse, bom, aí eu não tenho como tirar foto. E aí ficou essa discussão, isso para no Conselho de Estado. Se poderia ou não, aí é uma decisão de interesse, que é de todos, segurança, e uma questão de religião. Então, esse embate ele é muito claro na França. Então, esse interesse público ele vai ser ligado a vários termos. E aí eu pensei assim, não, mas onde é que eu vou achar a objetividade desses termos? No STF. Claro, o STF, quem dá a última palavra sobre isso, bota um ponto final nas coisas, eu vou achar isso.
Aí, para minha sorte, o professor Guilherme Giacomuzzi, José Guilherme Giacomuzzi, fez uma pesquisa sensacional publicada na revista de Direito Administrativo, e ele analisa, a partir do seu grupo de pesquisa, a noção de interesse público nas decisões do STF até a República Velha. Eu pensei, nossa, não preciso mais pesquisar, ele já fez para mim, basta da República Velha em diante. E aí a conclusão dele é que havia uma dissonância. Às vezes eles entendiam como interesse de Estado, como bem comum, não tinha uma precisão. Aí eu pensei, não, mas isso é República Velha, né? Lembra a República Velha? O Washington Luiz perguntaram uma vez para ele assim, o que é o povo? Aí nós temos que dar um jeito no povo. Aí disse o Washington Luiz, povo é um caso de polícia. Então, essa era a noção de Estado que tínhamos à época, com uma noção de interesse público talvez bastante vaga. Na jurisprudência atual, não há consenso. O STF utiliza, às vezes, como bem comum, e ele não define, muitas vezes, o que é bem comum, às vezes ele define como segurança de Estado, como interesse coletivo. Às vezes nós temos como uma razão de Estado, e essa noção é muito clara na Alemanha. E aí os dois livros alemães que eu acho bem interessantes sobre a perspectiva é o livro do Haberle, do Peter Haberle, sobre interesse público, e o livro do Wolff, né? O Wolff e o Haberle são dois autores que tratam isso na Alemanha. E essa razão de Estado ela é tratada em várias nações. Por exemplo, é muito interessante na Inglaterra. Na Inglaterra, se tem um processo assim, tipo, eu contra o Lorenzo, tá? E aí nós estamos discutindo assim, o Lorenzo não me entregou máquinas para a minha empresa. Ou seja, uma coisa totalmente privada. Pode ter a petição da rainha, a Queen Petition, que ela pode intervir e dizer o seguinte, para tudo, esse processo seja sigiloso, porque tem um interesse de Estado da coroa. Foi um caso, por exemplo, de vítimas que morreram num submarino inglês e elas estavam pedindo indenização no Estado. E aí se discutia se havia um problema no submarino. Ela disse, não, isso aqui é uma questão de Estado, vai revelar essa questão do submarino, então eu vou me intervir no feito. Então, a noção de interesse público na Inglaterra também é uma noção de interesse de Estado. Muitas vezes, aqui, essa é a posição, por exemplo, do Celso Antônio Bandeira de Mello, ligado, por exemplo, ao interesse geral. Aqui, essa noção de interesse público muito mais ligado à noção de direitos transindividuais. E quando o Código do Consumidor fala nisso, nós temos um direito que é compartilhado com todos, ou um direito que pode atingir a todos. Por exemplo, propaganda abusiva, que não é enganosa. Propaganda abusiva quando atinge os valores comuns das pessoas, os direitos humanos. Por exemplo, uma propaganda que impõe as pessoas a se comportarem de forma perigosa. Por exemplo, havia uma propaganda de uma bolacha, um biscoito, que o cidadão tocava a bolacha pela janela, desculpa, numa cachoeira, e o cidadão se atirava, e antes de ele cair na cachoeira, ele comia a bolacha. Não sei se vocês lembram dessa propaganda. Essa propaganda foi considerada abusiva, porque muitas crianças se atiravam da janela, tentando ir atrás da bolacha, tal qual a propaganda. Houve a propaganda de um determinado automóvel, em que era o seguinte, o cidadão saía do presídio, com as trouxas embaixo do braço, via o automóvel na frente, olhava para o lado, olhava para o outro, havia um fade-out, assim, a tela ficava preta, e dava o barulho do automóvel. Ui, 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 ui. Aí dizia assim, carro tal, ninguém resiste. Ou seja, era uma propaganda, durou uma semana, foi multada, porque induzia que todo preso que saísse, todo detento que saísse do presídio, cumprindo sua pena, iria reincidir. Ou seja, essa é uma propaganda abusiva, que compartilhada com o interesse geral de todos. Também, esse interesse público ele foi muitas vezes ligado com direitos sociais, e aqui, muitas vezes, não é para proteger os direitos sociais das pessoas, para retirar direitos sociais. Então, aqui é o maior complicador. E vamos falar de polêmico, que é falar de coisa que a gente... Vou falar de polêmica, reforma da Previdência. Reforma da Previdência, eu posso ter um interesse... Se eu ligar um interesse social, não... Tem que manter o trabalhador. Se for por interesse público, ele pode retirar direitos sociais. Aqui é o maior problemático, a noção mais problemática de interesse público. Ela pode ter noções completamente diferentes. E, por fim, o direito administrativo, o interesse público é ligado à noção de direito administrativo. Normalmente, é quando se discute, por exemplo, cláusulas exorbitantes de contratos, em que eu tenho a incidência de um regime jurídico que é administrativo e que não é privado. Sabemos bem que, classicamente, hoje já há uma rediscussão disso, que o direito administrativo ele é estabelecido uma relação de supremacia do Estado para com o particular. É como aquela noção do polvo do Leviatã, lembra do Hobbes? Tinha um polvo que era o Estado e os tentáculos nas pessoas, assim, é essa noção, né, desse Estado que é uma supremacia, não é? O Hobbes tinha uma frase muito boa, ele dizia assim, vocês povo, dizia o Leviatã, nós, todo mundo, né, vai alienar a liberdade em troca de segurança. E dizia o Hobbes,
Nesse contrato social, se o cidadão não puder dormir de porta aberta, o Estado falhou. Por isso que hoje todo mundo em Porto Alegre pode dormir de porta aberta, né? Não. Não. Significa dizer, então, que esse Estado está falhando no seu contrato social? Né? Então, mais ou menos essa seria a noção de interesse público ligado a um regime jurídico administrativo, e é isso que a gente vê na jurisprudência do STF. Então, as primeiras conclusões, eu acho que o interesse público ele não é um valor. Ele não é, tipo assim, ser honesto, ter vergonha na cara. Uma vez perguntaram para um jurista, um constitucionalista em 46, Rafael, o que o juiz colocaria na Constituição de 46? Ele disse assim, colocaria 2 artigos. Primeiro artigo, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. Artigo 2º, revoga as suposições em contrário. Ou seja, vergonha na cara é um valor, ser honesto, enfim. Minha opinião, interesse público por estar positivado, a gente vai tirar do ser e tratar por dever ser. Né? Ele obriga. Tá, mas ele obriga em que medida, Juliano? Ele tem uma vocação de fixar um estado ideal de coisas, normalmente ligado à perspectiva do Estado. Ou seja, muito próximo à noção de princípio. E por isso que o interesse público, ele invariavelmente estará ligado a um dever estatal. Ou, no mínimo, a um dever, a uma função a ser exercida pelo Estado. Então, normalmente, nós estamos tentando colocar parâmetros objetivos. E a principal noção é que o interesse público não se opõe ao interesse privado. Muitas vezes, se o interesse público, e essa noção que vai ser discutida na supremacia no interesse público, não vou enfrentar isso nesse momento, é que o interesse público muitas vezes dará guarita a interesse de poucos em relação à maioria. E aí, uma das questões que poderíamos se tratar do interesse público, cota. Cota, na verdade, vai promover uma igualdade material, tratar os desiguais de forma desigual e os iguais de forma igual. Ela vai tutelar um interesse, em tese, de uma minoria, que a maioria deixará o seu interesse de lado em relação a essa minoria. Isso poderia ser reconduzido ao interesse público, por quê? Porque se entendeu que era uma, vamos dizer assim, uma política pública, uma ação afirmativa ou discriminação positiva, como se queira dizer, seja a noção americana ou a noção europeia. E, por fim, o interesse público ele abre um espaço de ponderação de bens. Ele vai ponderar bens que muitas vezes são contrapostos e que ele vai criar esse espaço a partir de certos paradigmas para que nós tenhamos uma ponderação de 2 bens constitucionais que muitas vezes se contrapõem. A partir dessa noção de interesse público, eu acho que a gente tem que começar a redefinir coisas. Porque a grande pergunta, e hoje? E o que nós temos hoje? Será que a gente pode definir o que é interesse público quando que o poder de polícia... Olha, cara, como é que... Tipo assim, às vezes eu fico olhando para os meus alunos e penso assim, Jesus, eu tenho que ensinar uma coisa que às vezes não é bem como acontece na vida real. Sabe a vida real, Nelson Rodrigues? Por exemplo, quem é que organiza a bagaça da energia elétrica no país? É o organizador nacional do sistema. Então ele tem poder de polícia, não tem? Tem. É uma associação privada sem fins lucrativos. Oi? Quando a gente aprende que o poder de polícia, só Estado, a DIN 1717, recurso especial 817.534... Aí não, professor, isso é uma questão excepcional. Aí tu tem, por exemplo, no plano internacional, uma associação privada que define o que é IP, o que é www, e que exerce uma normatização num campo extremamente importante para todo mundo. O que nos faz concluir que hoje nós vamos ter que redefinir as coisas. Tem um livro muito interessante do Jean Tirole, Economics for the Common Good, que é a economia dos bens comuns, em que ele vai dizer, ele foi prêmio Nobel em 2015, o Jean Tirole, e ele vai dizer o seguinte, um interesse público, um interesse privado, e vai ter coisas no meio tempo. Porque hoje a lógica econômica da oferta e procura terá que ser rediscutida. Porque há certos fatores na economia e geram riqueza, impacto na economia, que não estão na lógica da oferta e procura. Exemplo, a onda do momento de compartilhamento. Empresas que dão espaço para que tenha oferta e procura. Por exemplo, o Uber. Um exemplo clássico é o Uber, não vamos fugir longe. Ele é uma plataforma que aproxima pessoas que estão se querendo. Né? É que nem o bar. O que é o bar? O bar é isso. O bar tem que ter música boa, cerveja gelada, e aproximam pessoas que têm interesses comuns e que estão se querendo. O Uber é o bar, não é? Então, o Uber, o Airbnb. Tem pessoas que querem alugar e pessoas que querem
locário, pessoas que querem oferecer seu imóvel à locação. Então, essa economia dos bens comuns atrapalhou tudo. Porque a gente tinha uma intervenção do Estado, uma lógica que eu vou modelar a oferta, aí eu gero um problema, porque tem um problema na procura, e tu olha para isso, e agora? E agora eu tenho coisas que ficam no meio do caminho. Essa é uma imagem, talvez a mais famosa do Blade Runner, porque hoje se começam movimentos disruptivos. E essa disrupção, que é um tema também da moda, ficou que nem empoderamento, assim, todo mundo fala de disrupção, não é romper, é romper junto. Porque a gente vai ter que, de mãos dadas, romper junto. Romper junto noções que a gente tinha. E o professor César Saldanha dizia, uma vez ele disse uma coisa que eu achei fantástico. Não temos que estudar necessariamente o que gostamos. Temos que estudar necessariamente o que é necessário ser estudado. E eu confesso, senhores, estava muito tranquilo minha vida, ficar lá com ato administrativo complexo, composto. Aí eu ensinava para os alunos lá, né, diferencial administrativo complexo, composto, inegibilidade de licitação, não é? Hoje não é assim. Hoje tudo mudou. E, portanto, a gente vai ter que ter esses movimentos disruptivos de mudar institutos que a gente conhecia do direito administrativo. E o direito administrativo vai ser impactado com inúmeras questões. Porque, gente, isso aqui é uma homenagem, nós tínhamos lá em casa. É uma TV Telefunk em preto e branco. Foi a primeira conquista da nossa casa, lá em Lajeado, no interior. E eu me lembro que no inverno, aqui do Rio Grande do Sul, que é sempre rigoroso, no inverno todo mundo estava embaixo das cobertas, sofá quente, olhando a novela, e aí ninguém queria levantar para trocar o canal. Não é? A briga era quem saía do quentinho para ir lá trocar o canal, porque não tinha, cara, não tinha controle remoto. E a maior conquista da vizinhança foi quando um vizinho comprou uma TV Philips que tinha controle remoto desse tamanho, mas tinha um controle remoto, ninguém precisava mais sair do quentinho, da coberta no sofá, para ir lá trocar o controle remoto. Eu vivi isso, eu nasci analógico, e aí eu estou sendo obrigado, porque senão eu vou ficar para trás, a estudar isso, mas eu não vou conseguir estudar sozinho. A gente vai ter que estudar junto. Por isso que eu venho aqui falar sobre isso. A gente vai ter que redefinir esse interesse público. De mãos dadas, vamos lá, vamos se abraçar junto e vamos tentar estudar isso. Porque sozinho é muito rápido. Eu não vou conseguir sozinho, não tenho esperança. Então eu dependo dos senhores. Principalmente eu, que nasci analógico, vou depender dos senhores, porque hoje ninguém fala mais do celular. Hoje, o celular não é mais para telefone. Cara, o celular, falar no celular é uma coisa, é o mínimo. Isso aí não é... As pessoas, elas mandam mensagem, vem vídeo, vem seu e-mail, tem um computador aqui. Esse celular, ele tem 10 mil vezes mais tecnologias do computador que mandou o homem à Lua. Pensa, o homem à Lua, eles tinham que pousar, aí ficou uma coisa orbitando na Lua, né? Dizem que é verdade tudo isso, né? E aí ele tinha que, no meio do espaço, acoplar para voltar para a Terra. E o computador que fez isso tinha 10 mil vezes menos tecnologias que isso daqui. Ou seja, cara, tu olha para isso, o mundo mudou. Esse dia me falaram que tem hackers que hoje invadem o computador do automóvel para, enfim, roubar dados. E eu fiquei pensando, a gente era feliz quando a gente andava de Fuca, né? Porque não tinha, enfim, como um hacker acessar. E a grande dúvida é, e o que é o Estado? E o Estado, como é que fica isso? Como é que o Estado vai se mover em relação a isso? Ele vai ficar apático? Não vai ficar apático. Porque, como diz o Belchior, o novo sempre vem. E o novo, queira ou não, ele vai vir. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Faz de conta que uma pessoa ofendeu outra, o hater, não é? Na internet. Coisas horríveis. Como é que a gente faz prova disso na justiça, para entrar dando moral? O correto seria fazer uma ata notarial, não é? Aí vai lá o tabelião, olha, e vai descrever, e com fé pública ele diz, olha, eu vejo aqui no site tal, uma pessoa chamou outra de uma coisa que não pode, enfim, esses palavrões assim. Tá. Um determinado cidadão foi lá no tabelião e disse o seguinte, olha, isso foi em São Paulo, dá R$250 isso, a ata notarial. Disse, puxa, é muito caro. Aí ele descobriu que uma empresa, que por R$60, ela provava que o sistema dela capturava exatamente o que tinha na tela. E o Tribunal de Justiça aceitou isso. Ou seja, o Estado, se não se adaptar, a gente vai ficar... Não faz sentido hoje ter concurso no município de Rio de Janeiro para cobrador de ônibus. Concurso para cobrador. Tu não tem cartão de crédito aí eu falo do Estado aqui do Rio Grande do Sul, não tem cartão de crédito nas cancelas.
Da RGE não tinha, hoje acho que tem, mas não tinha cartão de crédito. Ou seja, o mundo, eles vão criar, enfim, noções e sistemas que o Estado vai ser solapado, até que o Estado não vai fazer mais sentido. E por isso que o Estado teve que pensar novas regulações. E aqui algo que impacta o município, o táxi e o Uber. Uma vez um aluno me perguntou assim, professor, eu vi no YouTube, e eu disse, vi no YouTube não um frio na espinha. Né? Aí eu disse, fala, colega, pelo amor de Deus. Aí ele disse assim, eu vi no YouTube que o direito em 10 anos vai acabar, vai virar tudo robô. Aí eu olhei para o relógio, porque se fosse um intervalo eu ia pensar um argumento. Né? Eu ia dizer, vamos para o intervalo. Né? Também não era final da aula, eu tinha que responder para ele. Disse, olha, colega, me diz uma coisa. O transporte individual de passageiros acabou com o Uber? Não, professor, potencializou. A música acabou com o MP3? Não, o que acabou foi o CD. A fala das pessoas, a comunicação das pessoas acabou quando acabou o orelhão. Sabe o orelhão ficha? Te diz alguma coisa? Eu lembro que eu fui estudar para Porto Alegre, aí eu comprava as fichas. Né, e aí, está acabando aqui a ficha, tem que desligar, entendeu? Entende que a gente passou por isso. Hoje eu acho que nem tem orelhão aqui no centro de Porto Alegre mais. E, enfim, nossa, quanto tempo que eu não falo no orelhão. Eu acho que eu vou fazer essa experiência. Eu nem sei onde é que eu compro um cartão de orelhão hoje. Mas enfim, aí eu disse para ele, então o direito não vai acabar. O que vai acontecer com o direito? A gente vai ter que se readaptar. E, cara, é soma zero, é Darwin, velho. Quem não se adaptar vai ficar fora. Eu sei, é duro. Eu também estou me esforçando. Eu queria ficar no ato administrativo complexo, composto, inegibilidade, dispensa. Mas não dá. Cara, eu tenho que falar sobre isso, entendeu? Porque isso aqui impacta, por exemplo, o telefone. Sabe o que isso aqui impacta? As pessoas não falam mais do telefone, e aí não gera ICMS. A base hoje do Estado do Rio Grande do Sul no ICMS é combustível, energia e telefone. Nós vamos ter que pensar uma regulação disso. E aqui a regulação para os colegas que trabalham no penal. Como é que a gente faz a interceptação telefônica de WhatsApp? Isso é uma realidade que, vejam, música, Spotify, que isso aqui, engraçado, né? Deu um up no pessoal que não vendia mais CD, né? Porque agora eles ganham um monte de direito autoral pelo ICAD no Spotify. Então, veja, a gente teve que pensar uma nova regulação. Ou mesmo o trânsito. Isso vai impactar no município quando tiver o carro elétrico da Tesla. Ou, desculpa, não é o carro elétrico, é o carro que dirige sozinho. Sabe o Jackson? Então, assim, quero ir para a rua Siqueira Campos 1184. Né? E o carro me levaria até aqui. Então, tudo isso vai ter que ser pensado. E eu falo de coisas mais simples. Lembra quando veio os food truck? O que o município de Porto Alegre aplicava? Lei dos ambulantes, que não tinha legislação. Então, não é algo que eu estou falando que é algo de hoje. Ou, por exemplo, coisas autônomas. Isso aqui gerou um impacto na FEPAM, no órgão ambiental do Estado do Rio Grande do Sul, sensacional, porque hoje ele pode fazer fiscalização por drone. Não precisa mais, meu amigo, eu queria entrar na tua residência. Não, só com mandado. Não precisa mais entrar na residência. O drone vai lá, filma e diz, olha, cara, tu desmatou essa área ambiental, ou tu disse que não era uma área era uma área antropizada, ou seja, uma área que ela já estava degradada por ação humana, e, nesse caso, nós vamos ter que te autuar. Mas quando é que tem prova? Não preciso. Eu tiro uma foto. É tão impressionante esse mundo tecnológico que me apresentaram recentemente o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Todo imóvel rural ele tem que se cadastrar no CAR. E a pessoa diz, olha assim, tem um rio aqui. Vou ter que garantir a mata ciliar, né, a área de preservação permanente, que aí pode variar de 15, 30 até 500 metros. Puxa, o rio é largo. 500 metros eu vou perder de lavoura. Não vou dizer que tem rio, nada. E vamos embora. Aí, sabe o que faz o CAR hoje? Eles dão as coordenadas, tu tem que dar as coordenadas da tua área, de acordo com o georreferenciamento, que isso todos já têm, e aí o CAR bate o satélite e compara. O satélite mesmo vê se tem rio. No momento que ele tem uma incongruência, ele te tira fora do CAR, então não consegue mais financiamento. A máquina faz isso. Simplesmente comparando o que tu disse nas coordenadas com a área. Se tu não declarou rio, mas o satélite leu que tem um rio, cara, tu tá fora. Então, vejo, isso é algo que nos impacta. E aqui, eu acho que esse é o mais fantástico de todos. Hoje tem o que se chama de argumento analítico, ou desenvolvimento orientado pela inteligência artificial. Quem começa a pensar isso, né, Lourenço, é o Turing. O Turing começa a pensar isso, e ele se pergunta, pode as máquinas pensar? Essa é a dúvida. Pode uma máquina pensar tal qual o cérebro humano? E o Turing vai responder uma frase que eu acho sensacional. Ele diz assim, algumas vezes são as pessoas que ninguém imagina que fazem coisas que ninguém pode imaginar. Essa é a realidade das coisas. E o Turing começa a pensar, ele faz um teste, segundo o Lourenço me contou, isso é tudo que o Lourenço me contou, né?
ele faz sobre o jogo da imitação. Né? O que é o jogo da imitação? Vamos pensar assim. Eu tenho, então, um cidadão que tem que descobrir, ele não vê os dois, se é homem ou mulher, o A e o B. O A é o homem e o B é a mulher. Ele tem que saber se o A é o homem e se o B é a mulher. A dúvida é, se eu colocar no lado do homem um robô, porque ele vai fazer a pergunta, tem cabelo curto? Tem. Bom, normalmente os homens têm cabelo curto, a mulher tem cabelo comprido, mas não é uma real. Então, mas eu estou tirando por voz grave ou voz mais aguda. Normalmente as mulheres têm vozes mais agudas, uma questão física. Então ele vai tentando por adivinhação. Se o robô conseguir, esse cidadão que está aqui, conseguir não saber que tem um robô, ele passou no teste de Turing. O robô pensa tal qual o humano. Ou tu pode inverter. O robô faz as perguntas e ele descobre se é homem ou mulher. É um teste simples, poderia ser para outras coisas. Então, isso passa no teste de Turing. A primeira pessoa que conseguiu, o primeiro software que conseguiu superar isso foi em 2001, o chamado Eugene Goffman. Em 2014 é o primeiro que se passa no teste de Turing. Só lembrando, o Turing escreveu isso em 1950, num artigo que ele publicou numa revista. Então ele era uma pessoa bem à frente do seu tempo. E nisso, o teste de Turing na Real Society de Londres, ele na verdade testes foram feitos e o robô teve mais acertos, muitas vezes, que o ser humano. O que, na verdade, a gente pode pensar que a inteligência artificial, ou seja, quando um ser humano pensa, uma máquina pensa tal qual os seres humanos, ela pode fazer coisas que a gente também nem pode imaginar. E aí não faz mais sentido, isso aqui é do Eli Bolado, certo, sobre a vademiquização do direito brasileiro. Faz sentido perguntar em concurso sobre lei? Decoreba o texto de lei? Faz mais sentido. Porque a lei está dentro do celular. É uma diferença de ser mais rápido ou mais devagar. E aí é a grande pergunta que veio. Professor, tudo bem, a gente pode fazer cálculos analíticos, algoritmos, mas será que uma máquina pode sentir? Porque quando eu cheguei aqui, especialmente as mulheres me olharam assim, ih, gravata, não botaria essa gravata. Não, essa gravata não combina. Né? Ou então diz assim, ih, todo desajeitado, o cabelo não está bem penteado. Ou coisas que eu entrei nesse ambiente aqui, eu já senti uma alegria. Eu me senti bem aqui. Isso é algo que só a máquina sente. Só o ser humano sente. Dificilmente a máquina vai sentir. E aí, se sentença vem do latim sentire, poderia um robô dar uma sentença? Essa é a grande dúvida. E isso não é ontem, não é amanhã. Desculpa, isso não é amanhã. É hoje. Por quê? Esse é o teste. Somente quando uma máquina puder escrever um poema, escrever um soneto, ela poderia talvez dar uma sentença, porque ela começa a sentir coisas que só o ser humano sente. Então, a grande dúvida, poderia uma máquina escrever um soneto, um romance? A PUC-ES criou o Charisma, programa que escreve sozinho. A Universidade de New Orleans criou o Writing Buddy, parceiro de escrita, que também escreve sozinho, escreve sonetos, poemas. O Electric Literature Organization, da Universidade de Santa Cruz, na Califórnia, escreve livros para robôs. E hoje nós já temos uma revista somente escrita por robôs. Não é algo de amanhã, não é Jackson's, é hoje. O que nos faz perceber, será que a máquina pode nos igualar um cérebro? Há vários experimentos no que se refere à jurimetria. Isso já há várias máquinas, seja em escritórios privados nos Estados Unidos, seja em escritórios, e seja pelo governo, com máquinas que pensam precedentes nos Estados Unidos, porque lá é muito importante saber os precedentes. Então, por exemplo, como é que faz um estudante nos Estados Unidos? O professor diz assim, gente, olha só, para a prova da semana que vem são 100 precedentes, vocês vão ter que dizer o fundamento, a razão de decidir, a ratio decidente, vocês vão ter que dizer qual foi a conclusão do juiz e qual era o assunto. Ninguém consegue isso. O que eles fazem? Todo mundo se estuda junto. Então, tu faz o seguinte, o Rafael vai estudar 10, eu vou estudar 10, e todo mundo vai estudar 10. Aí, vamos dizer, o Rafael me diz assim, Juliano, puxa, eu tenho aniversário de casamento. Velho, não tem aniversário de casamento. Se tu não tiver os 10, tu não recebe os outros 90. E todo mundo se ajuda, tenta se ajudar. Isso hoje, talvez, não vai mais fazer sentido, porque as máquinas vão se ajudar. O que nos faz concluir, e eu já passei, elas vão fazer essa jurimetria. Hoje, por exemplo, o STF, ele já tem o Vitor, em homenagem ao ministro Victor Nunes Leal, que ele já vai, em 2018 foi implantado, já começa a pesquisar acórdãos e fazer o recadastramento
melhor, o distinguishing, ou seja, a retirada daquilo que é ou não é repercussão geral. Então, ele já faz esse trabalho bem interessante. Isso já tem, em vários momentos, máquinas pensando por escritórios de advocacia, e o Tribunal de Justiça de Rondônia já tem isso, pessoas que estão ajudando a ter sentença, a dar sentença. A grande dúvida é, como programar o algoritmo? Será que o algoritmo, ele sente? Será que o algoritmo garante devido processo legal e ampla defesa? Será que o algoritmo ele consegue decidir de acordo com as circunstâncias fáticas? Será que ele consegue sentir qual é um ser humano? Isso é de dar um pavor enorme, porque, invariavelmente, nós estaremos sendo julgados pelo Vitor. E aí eu inauguro um novo... Então, são mais reflexões e incomodações da gente. Eu inauguro um novo tema que eu acho que é... Opa, eu passei. Que é o blockchain. Acho que o blockchain ele é algo que vai impactar e já impacta na vida das pessoas. E vai impactar especialmente na nossa vida como Estado. O que é o blockchain? Eu também tive que aprender, então se eu disser uma coisa errada, vocês sabem que me corrijam, pelo amor de Deus. Então, bloco é um bloco de informações que são ligadas por meio de um conjunto de estruturas. Então, eu tenho um bloco de informações, uma ligação por meio de um hash, já explico o que é um hash, um novo bloco de informações, hash. Ele, guardadas as devidas proporções, é uma escrituração de várias informações. Assim como a gente tem estruturação contábil, bota débito, bota crédito, é uma grande escrituração que tem uma grande sacada. Ele é virtual e se garante a confiabilidade por meio de criptografia. Então, toda vez que eu faço um bloco de informação, e na sequência vem um bloco de informações, eu tenho um hash que criptografa, e quando eu venho a terceiro bloco de informações, ele tem que estar compatível com todas as criptografias anteriores. Se tiver diferente, ele não entra. Essa criptografia ela é compartilhada por milhões de computadores, o que impede que tenha um hacker. Seria muito difícil ter um hacker. E ela, na verdade, demanda muita energia. Energia elétrica, eu falo. Ou seja, na verdade, eu tenho uma... Toda vez que eu tenho... Então, eu estou no bloco 1000, eu teria que validar todos os hashes anteriores. Então, toda vez o sistema é autorreferenciável, fazendo com que eu tenha uma estrutura de informações sequenciais. Já cartórios, notários, registradores, utilizando o blockchain ele foi aplicado para as criptomoedas, aqui eu falo do Bitcoin, porque as pessoas dizem, eu estou investindo numa... O cara que criou o Bitcoin teve uma grande sacada. Ele percebeu que o maior fundamento da economia é a escassez. Então, ele criou uma moeda virtual finita. Só, estou jogando no mercado 1 milhão de Bitcoins. E aí, agora, o mercado precifica. Só que como é que eu tenho garantia que uma coisa que eu não vejo, não tenho uma nota, não tenho um banco central me dando garantia? Porque, veja, a gente sabe que o real vale hoje 4,15 do dólar, acho que seria mais ou menos isso, ou 4 real de dólar, porque a gente confia. Porque tem regulação, tem governança, tem compliance. Então, veja, eu tenho toda... Como é uma coisa que eu não sei. Então, veja, o blockchain surgiu para toda a compra e venda de moeda fosse autorreferenciável. Mas, para isso, imagina, milhões de computadores jogando isso no sistema. O que foi feito? Foi criado o que se conhece, pasmem, os mineradores. Eu fiquei apavorado com isso, né? Tem gente que acha isso normal, eu não acho isso normal. O que são os mineradores? São grandes computadores que validam isso e que consomem energia elétrica. Dizem, já estudos, que se o Bitcoin realmente pegasse, que todo mundo usasse o blockchain, não teria energia elétrica no mundo para sustentar esses computadores e nem computadores para isso. O Paraguai hoje é um dos países que mais tem mineradores, pessoas assim, um prédio inteiro com computadores para validar esses dados do blockchain. Então, por exemplo, o blockchain vai ter inúmeros usos. Por exemplo, ele pode identificar alguma coisa, de forma segura. Ele poderia ter uma autenticação das coisas. Não faz mais sentido hoje, por exemplo, compra e venda. Eu vou comprar um imóvel lá do Roraima. Imagina, eu jogo meu cartão numa assinatura digital, aí o outro cara joga a assinatura digital dele, eu já tenho um autorreferenciamento e segurança de toda a cadeia dominial do imóvel. Isso não é algo distante, porque hoje qualquer pessoa pode comprar um imóvel na Holanda, em Amsterdã, pelo sistema do blockchain, que foi o primeiro país a colocar o seu registro de imóveis neste panorama. Então, não é algo que está longe da gente, e eu acho que a grande questão também é que o blockchain ele poderia, por exemplo, dar posse às coisas, ele poderia ordenar as coisas e poderia dar grandeza às coisas de uma forma virtual, de uma forma automática e permitir a existência. Eu acho que, como tudo que é novo, a gente vai ter que maturar.
A gente vai ter que... Porque eu estou me dizendo assim, mas o blockchain não vai dar, porque não tem energia elétrica para tanto, não tem computador. Mas, cara, quando isso é viável economicamente, o mercado dá um jeito. Basta ver o carro elétrico, que era uma quimera há tempos atrás, e hoje a gente vê na rua o carro elétrico que ele se tornou economicamente viável, não é verdade? E a grande perspectiva hoje também e aí isso vai impactar as licitações e contratos, é os smart contracts, os contratos espertos. Por exemplo, as seguradoras muitas já utilizam isso. Ocorreu o evento, comunicou o evento, dinheiro na conta. Ou seja, não precisa, tu diminui teu custo informacional. Por exemplo, a gente coloca a matriz de risco de um contrato de licitação com a máquina pensando. É uma dúvida se isso seria contrato ou não. Eu tenho dúvida se isso seria um contrato quando eu tenho... Acontece um evento, ele já te dá perspectivas automáticas. Porque isso vai impor uma rediscussão sobre capacidade civil, e o menor que faz o smart contract, e tu não tem mais como voltar, ele vai automático. Ou tu discutir questões como erro, dolo, coação. Isso a gente vai ter que discutir. Ou mesmo os objetos, o que eu posso colocar no smart contract. Quando eu fechei, fiz o contrato corre sozinho. Mas, em termos licitatórios, eu acredito que isso seja algo de extrema importância da gente pensar, tanto colocar o blockchain em processo de licitações, como os smart contracts. Perceber que a lógica, o mercado não é um adversário, e essa vai ser a lógica do projeto novo de licitações, o mercado não é mais um adversário, não se parte da presunção de má-fé, mas da presunção de boa-fé. A gente vai ter que alterar essa cultura de que o mercado ele é adversarial, e passar realmente por para vantagens competitivas não ligadas mais ao preço, mas necessariamente vantagens que o mercado oferece. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu fui coordenador de centro de estudos da PGE, e aí chegou a secretária e disse assim, olha, eu estou indo lá comprar os livros. Que livros? Teve licitação? Não. O colega anterior pediu 3 orçamentos, e aí eu fui na Riachuelo, aqui que tem as livrarias em Porto Alegre, peguei 3 orçamentos e estou comprando os livros. E qual é esse valor? Não, vai dar 50 mil reais. Eu disse, e não fizeram licitação? Não, para tudo, sabe, Masterchef? Para tudo. Não, nós temos que fazer licitação. Tá louco? Aí eu fui descobrir que a colega era do fiscal, não estava muito ligada. Aí fizemos licitação, levou 2 anos, os livros chegaram desatualizados, tudo mais caro, e eu percebo que a colega estava certa. Se ela tivesse comprado no mercado, teria chegado antes, as pessoas teriam acesso aos livros, os livros estariam atualizados. Porque quando a gente fez a lista, não tinha mais nem livro, o livro já estava esgotado. Então, percebe, não faz mais sentido a gente fazer concurso, cobrar lei, não faz mais sentido a gente pensar a licitação só pelo preço, mas pensar também por questões que a gente possa dar vantagens de coisas que eu posso perceber, não somente pelo preço, mas por outras vantagens. Claro, tudo terá que ter uma normatização e a gente vai ter que pensar, porque eu percebo, entre nós, que às vezes tu dá um parecer e não tem lei. Eu vou contar uma história. Posso contar uma história? Eu estou agora na Secretaria do Meio Ambiente, e aí veio uma funcionária lá e disse assim, doutor Juliano, tem um problema. Eu disse, eu tenho vários. É que morreu o chimpanzé. Aí eu parei tudo, isso me interessa, né? Ali no zoológico. Mas nós já temos a solução. Eu disse, que bom, nós vamos mandar 40 cisnes brancos e 20 cisnes de cabeça preta para o Beto Carreiro, e ele nos manda um chimpanzé. Porque se o chimpanzé ficar sozinho, ele vai entrar em depressão, ele é um animal que tem que estar sempre em convívio. Aí eu disse, e? Aí ele disse, não, e a gente quer saber porque tem que ter um parecer. Aí eu disse, cara, que massa! Quando é que eu, como procurador de Estado, ia ter a oportunidade de dar um parecer sobre o chimpanzé? Isso é só ali, entendeu? Eu fiquei apaixonado. Mas durou pouco, porque eu fui no artigo 17 da Lei de Licitações e diz assim, tem que fazer licitação na alienação de bem do Estado e pode dispensa em permuta entre órgãos públicos. E o Beto Carreiro. E aí tu vai para o livro do interesse público, tu vai para a lei. Então eu vou abrir um edital, quem dar menos cisnes para um chimpanzé, entendeu? Faz sentido isso? E teve um órgão de controladoria que queria que eu avaliasse os cisnes e o chimpanzé. Entendeu? Não são. Claro, o direito dos animais poderia me salvar, entendeu? Dizer que não é bem móvel, entendeu? E vou te dizer, colega, tinha uma coisa pior. Eles estavam afetados com o bem do Estado. Eu tive que desafetar, entendeu? Para bem dominial. Vejo. Então, assim, o direito, cara, ele não vai dar resposta para tudo. E aí o parecer é onde? É na emoção. Entendeu? Não tem lei. Entendeu? Bom, nesse caso, a grande dúvida é pensar
E, claro, eu estou voltando. Né? Na verdade, realmente esses problemas dos hackers, o problema da capacidade civil, no que se refere aos contratos. Mas vejam, a gente vai ter que pensar nisso, pensar a utilidade disso, porque senão a gente vai ser sucumbido. O mercado não perdoa. É darwiniano, é uma briga de soma zero. Quando um entra, o outro sai. E a gente não pode ficar para trás no mundo que está, vamos dizer assim, tão volátil. Eu acho que a gente vai ter que repensar urgentemente o Estado, porque a lógica do Decreto-Lei 267 ele não faz mais sentido, que era uma lógica, fez sentido naquele momento, que é uma lógica burocrática e hierárquica. Fez sentido, veja, o Decreto de 67, ele é baseado numa doutrina que era muito forte na época, que era um modelo weberiano, hierárquico, procedimental. Só que, hoje, nós vamos ter que pensar em rede. Por exemplo, EPROC, da Justiça Federal aqui da 4ª Região. Ele pensa em rede. Não é aquela coisa assim, dou vista para o Rafael, aí dou vista para o outro. Não é assim, eu dou vista para todos. Tanto é verdade que eu conversei com vários juízes federais, a Lava Jato não teria acontecido sem o EPROC. Sem ter um mecanismo do EPROC. É muito complexo, é muita gente envolvida, sem ter uma noção de rede. Então, esse Estado sem a noção de rede, e mais, eu falo noção de rede é o seguinte, não dá mais, por exemplo, e a lei de licitações vai acabar com isso, né? Estou louco que seja publicado, que é, por exemplo, vir um fiscal, um controle externo e dizer o seguinte, faz que depois eu te adito. Tu vai fazer? Não vai. Então, vejam, essa noção de rede, a gente vai ter que começar a sentar junto. Sentar numa mesa e é o seguinte, velho, olha só, eu estou tentando fazer o meu melhor, me ajuda. Me ajuda. Porque eu estou vindo aqui hoje pedir ajuda dos senhores para entender tudo isso. Que eu não vou conseguir sozinho. Então, eu faço um gosto que todo mundo pense esse tema, porque isso não é algo de ontem, não é algo de amanhã, é algo que já está acontecendo e vai continuar acontecendo na nossa vida. E a grande pergunta que fica, até porque o novo sempre vem, é o seguinte. Antigamente, quando um velho morria, se perdia uma biblioteca. Tem coisas que só as pessoas sabem. E até que ponto a máquina pode sentir e a máquina pode pensar. Por exemplo, minha avó me dizia que não era para eu tomar leite com manga, porque eu ia morrer. Não é? Eu nunca vi uma funerária com o nome leite com manga. Né? Nunca vi, mas pode ser que exista. Mas eu também nunca testei se isso, nunca tomei leite com manga, porque vai que acontece. Agora, tem coisas que realmente só as pessoas que têm mais experiência sabem na nossa vida. E a pergunta que fica, e o advogado do Estado? E a procuradoria? O que ela vai fazer com tudo isso daqui? Muito obrigado. Queria, então, agradecer ao Dr. Juliano pela brilhante exposição, trazendo esse tema que não é tão fácil assim, sobre interesse público e a inteligência artificial. E como temos um pequeno tempinho, queria abrir para uma eventual pergunta. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Só para, então, provocar, o Juliano, nesse livro, ele procura abordar um tema que eu acho que, lá pelos idos de 2000, gerou uma certa controvérsia entre os administrativistas, que era a respeito da chamada supremacia do interesse público. Salvo engano meu, quem começou essa discussão foi o professor Humberto Ávila, com um artigo. E depois saiu um livro do Daniel Sarmento, com vários artigos também, prevendo uma espécie de relativização dessa ideia de interesse público. Veio Gustavo Beneboja falando da ponderação, que a supremacia do interesse público seria... O interesse público seria o resultado de uma ponderação. Depois veio, por exemplo, o Daniel Rachen, aqui do Paraná, ele dizia, não é bem assim. Então, é um tema bem tormentoso. Eu me lembro que, em 2009, quando eu escrevi minha dissertação de mestrado, eu quis abordar esse tema, que eu achava interessante. E meu orientador disse, não, Rafael, você está maluco? O que tu quer tratar desse tema? Esse tema é super polêmico, não te mete nisso. Ele disse, não, mas dá uma lidinha, se estiver coerente. Ele olhou assim, não está coerente. Acho que não vai apanhar muito na banca. Então, tá, pode ir. Daí, com essa desculpa, ele deixou eu manter essa discussão lá. Então, eu queria ver o que o Jean pensa a respeito. Na verdade, penso que, e aí eu faço isso como um adendo, porque eu tratei do interesse público? Porque não adianta a gente falar sobre supremacia de algo que a gente não sabe o que é esse algo. Não é? Então, essa foi a primeira parte. Eu deixei para a segunda fase a parte da supremacia como um anexo. Não sei se deveria ser anexo, mas foi o caminho que eu tomei.
E hoje acho que eu teria que reescrever o livro falando sobre essas novas coisas, mas aí, enfim, eu ainda não entendi muita coisa, eu tenho que estudar mais, né? E dependo dos senhores também para me ajudar. Na verdade, eu vou dar um passo anterior, porque havia, tudo está muito bem, quando o Celso Antônio Bandeira de Mello dizia que interesse público é ligado a uma oposição às perspectivas neoliberais ligadas aos direitos sociais. E aí ele dizia que havia essa supremacia do interesse público, mas vamos ver a lógica do Celso. Era uma lógica de adversarial a um sistema jurídico posto, que era o Estado de Exceção de 64. Ele começa a trabalhar isso ali, nesse momento, e escreve muitos artigos e muitos livros sobre esse interesse público. Aí vem o professor Humberto Ávila e diz o seguinte, olha, não pode falar em supremacia, porque nada pode ser visto a priori. Então, aí ele tem vários argumentos, não pode ser visto a priori, ele não é um princípio, porque o princípio eu vou ter que ponderar, e às vezes essa supremacia não pode ser supremacia, porque ela vai ter que ceder ao interesse privado. Então, há uma nova lógica. E aí começou uma coisa no Brasil, que é os partidários das ideias do Celso Antônio em relação aos partidários da ideia do professor Humberto Ávila. Na verdade, é uma discussão que eu acho que ambos os lados, se podemos dizer assim, eles têm razão. Há um interesse público, que é uma coisa de Estado, desculpa ser coloquial, há um interesse público ligado às coisas públicas e há algo que é ligado extremamente às relações privadas. São coisas completamente diferentes. Há situações em que vão ter situações nebulosas, comuns? Vão. As organizações sociais, por exemplo, penso eu que seja algo que é um misto de público, privado. Os próprios notários e registradores, que ali é uma cruz de gato pardo com neve preta, que às vezes tem privado, às vezes tem público, enfim, não é? Exercitar uma função pública em caráter privado, diz o artigo 236. Então, o que eu penso sobre a supremacia? Eu acho que essa discussão ela é muito mais teórica do que pragmática. Invariavelmente, em alguns casos, terá uma supremacia do Estado, e o cidadão vai ter que ceder com base na coletividade, e às vezes não há. O que vai dar? Razoabilidade. Por isso que o interesse público é um espaço de ponderação de bens, ligados às questões de Estado. Eu não posso dizer que interesse público, senão teria esse adjetivo, ligado a questões privadas. Posso dar vários exemplos. O aumento de impostos, vai ter uma discussão sobre esse interesse público, interesse privado. Por exemplo, a curva de Laffer, enfim, Laffer, que é, por exemplo, quanto mais eu aumento o imposto, chega um ponto que menos eu arrecado. Veja, aumento de imposto, um tema polêmico, é um tema que dialoga essencialmente ao mercado. As licitações, por exemplo, tu tem licitações sustentáveis, dialoga com o interesse público. Eu tenho uma compra que vai impactar na economia. Quando a gente faz uma contratação direta por dispensa ou ineligibilidade, tu tem um impacto na economia. E essa lógica a gente vai ter que começar a perceber até que ponto há esse interesse público e interesse privado. Penso eu que esse interesse público terá que ser ligado sempre a uma questão de Estado, ou minimamente diretamente ligado à questão de Estado. Senão, eu vou dar um exemplo. Teve um caso de undue influence, ou seja, de aproveitamento das oportunidades, que eu acho que é bem interessante. Uma empresa foi contratada por um município para construir um loteamento. Ela disse, município, eu não vou conseguir construir tudo ao tempo, eu quero subcontratar as ruas. E ela subcontrata a empresa B para fazer as ruas. A empresa B disse para a empresa A, totalmente empresarial, diz assim, olha, eu errei o preço, eu estou te cobrando 10, o valor não importa. Eu estou te cobrando 10, mas eu vou precisar de 20. Que diz a empresa A, bom, o problema é teu, tu é vacinada, tu está no mercado, vai pagar 10. Ela demanda ao STJ. Só que ela faz uma pergunta. Quanto é o preço que a empresa A fez para com o município? Era 50. E subcontratou por 10. A entrou no STJ. O que disse o STJ? Aqui eu tenho uma separação. Uma coisa é o contrato que a empresa A fez com o município, isso tem um interesse público. Outra coisa é o contrato que a empresa A fez com a empresa B. Empresa A, empresa B, tu está no mercado? Tô. Quantos anos? Um monte. Tu tem engenheiro? Tenho. O problema é teu. Precificou mal. Quem paga mal, essa é a primeira coisa que a gente aprende em obrigações, né? Quem paga mal, paga 2 vezes. Agora, aqui eu vejo sobrepreço. Manda para a Receita Federal, Tribunal de Contas, Controladoria, porque aqui eu tenho um problema. Então, esse é um bom julgado, é um julgado paradigmático no STJ, que a gente diferencia o interesse público e o interesse privado. Então, respondendo a tua pergunta, Rafael, essa supremacia é uma questão muito mais teórica, na minha opinião, do que pragmática. Então, mais uma vez, queria agradecer a presença dos colegas que vieram comparecer para assistir a palestra do doutor Juliano. Muito obrigado, uma boa tarde.